Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Mao Zedong e a luta de classes no Partido Revolucionário. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, há uma velha polêmica no marxismo, muito antiga, que é sobre o quanto a luta de classes influencia a própria organização revolucionária e como ela se manifesta. Desde Marx e Engels, você vai pegar textos e reflexões de Marx e Engels falando de tendências pequeno-burguesas, tendências burguesas no movimento operário, a forma de combate a isso. O marxismo tem como princípio a compreensão de que a sociedade capitalista burguesa tem várias formas de relação social. Então, quando o Max Weber vai fazer sua sociologia compreensiva, ou quando Emile Durkheim está fazendo sua sociologia funcionalista, eles não estão mentindo. Os fenômenos que eles analisam existem na sociedade. Só que um marxista compreende, eu não preciso argumentar isso porque Marx já argumentou, que de todas as relações sociais que constituem a sociedade no capitalismo, as contradições de classe são um elemento basilador, estruturador de todas as outras relações. Então, determinam elas e as estruturam. Então, a luta de classes é o locus da compreensão do ser social na sociedade burguesa. De tal sorte que, para um marxista, a luta de classes, ela estrutura o todo. Toda a sociedade é atravessada, determinada de diversas formas pela luta de classes. Não dá para falar de saúde, de educação, de moradia, de cultura, de questão de gênero, de questão racial, de questão LGBT, de questão ambiental, sem falar das contradições da luta de classes. A pergunta que fica é, quer dizer que a luta de classes estrutura tudo, menos o partido? É sério? Então quer dizer que a luta de classes ela determina toda a dinâmica da sociedade, menos o Partido Comunista. Essa é uma visão metafísica, porque ela parte da ideia de que o Partido Comunista, por ser baseado numa ideologia proletária, num programa proletário, no marxismo, ele necessariamente é uma ideologia da classe trabalhadora, é um órgão da classe trabalhadora, da classe operária, e, portanto, está imune às ideologias de outras classes, está imune à ação dos aparelhos ideológicos, dos intelectuais, das tendências das outras classes na sociedade. Veja, isso não faz sentido, isso é metafísico. Os melhores marxistas reconhecem que a luta de classes também atravessa e constitui um movimento operário em suas organizações. Lenin, Mao, Gramsci, Rosa, Marx, Engels, Amílcar Cabral, Samora Machel, os Panteras Negras, Joana Bambirra, Rui Mauro Marini, Angela Davis, e todos os etc. que você imaginar. Há uma discordância sobre como tratar a luta de classes no âmbito da organização revolucionária. E aqui você tem diversas tradições. Tradições maoístas, diversas tradições trotskistas, diversas tradições marxistas e leninistas e por aí vai. Algumas pessoas, por ignorância e por um desvio de direita, dizem que tratar a existência da luta de classes no âmbito do próprio partido é defesa de formação de tendências. Veja, isso está em contradição com toda a obra de Lenin. São coisas diferentes. Entender que a luta de classes também atravessa e constitui a organização revolucionária é algo que perpassa toda a obra de Lenin. Inclusive, Lenin tem encaminhamentos práticos de como lidar com a luta de classes no seio da própria organização. Esses encaminhamentos práticos foram muito bem sintetizados no livro O Centralismo Democrático de Lenin, publicado pela editora Lavra a Palavra, organizado pelo Gabriel Lande e o Gabriel Lazari. E, nenhum momento nesse livro tem a defesa da formação de tendências. Nenhum momento. Eu desafio alguém a me achar. Tá ligado? Em nenhum momento tem defesa da formação de tendências. Tem sim um debate sobre polêmica pública, sobre luta interna, sobre como enfrentar as tendências
reformistas, trade-unistas, economicistas no movimento operário, sobre a constituição de um partido revolucionário, sobre como se forja a vanguarda e por aí vai. Nesse debate sobre a luta de classes no Partido Revolucionário, um dos melhores textos que eu conheço é o do Mao Zedong, Contra o Liberalismo. É um texto bem conhecido, muito usado em formações comunistas aí mundo afora, muito usado no Brasil. Eu mesmo já tive várias formações na época de juventude com esse texto. Eu acho ele muito bom, muito didático, muito fácil de ler. Tem disponível na internet. Eu não gosto muito da tradução. Eu prefiro a tradução que está ali no livro lançado pela Expressão Popular, organizado pelo Miguel Stedley, que é Mao Zedong e o Método da Revolução. É uma tradução muito boa. Inclusive, essa edição é uma edição muito boa, viu? Vale muito a pena pegar esse livro. Mas vamos pegar aqui essa tradução do Marxistas.org, que não está tão boa, mas dá para ler, né? Tá uma coisa meio português de Portugal e tal. Nós somos pela luta ideológica ativa, porque é uma arma para alcançar a verdade interna do partido e das demais organizações revolucionárias em benefício do nosso combate. Cada membro do Partido Comunista, todo revolucionário, deve empunhar essa arma. Então, o Mao aqui, ele basicamente repete Lenin que o combate político-ideológico forma a unidade da organização. Esse, inclusive, é um debate que eu recomendo de novo, o livro Centralismo Democrático de Lenin. O Lenin debate muito como não existe unidade sem confronto. Parece contraditório, né? É a dialética de que a polêmica pública, a polêmica aberta, a polêmica permanente, que não desague em formação de tendências, que não desague no atrapalhamento do trabalho positivo, do trabalho de massas, é ela que faz brotar a verdadeira unidade do partido, né? Isso é o debate, né, filosófico, teórico do Mao Zedong. O liberalismo, porém, rejeita a luta ideológica e preconiza harmonia sem princípios, ou seja, todo mundo junto, é a unidade, ninguém debate nada, ninguém coloca as discordâncias de aberto e por aí vai. O que dá lugar no estilo decadente, filisteu e provoca degenerâncias políticas de certas entidades e indivíduos, o partido e outras organizações revolucionárias. O liberalismo manifesta sob diversas formas. Constatamos que alguém está agindo mal, mas como se trata de um velho conhecido, de um conterrâneo, do discípulo, do amigo íntimo, de uma pessoa querida, do antigo colega ou subordinado, não nos empenhamos no debate dos princípios, deixamos a coisa correr, preocupados em manter a paz e a boa amizade. Ou então, para mantermos a boa harmonia, não fazemos mais do que críticas ligeiras, em vez de desenvolver a fundo o problema. O Mao vai fazendo um debate aqui sobre como essa forma de tratar os desvios, os problemas, essa ausência de firmeza de princípios, essa ausência de debate, de enfrentar as coisas a público, vai criando uma degeneração na organização. E ele faz esse debate para todos os lados, né? Inclusive, a característica dos textos do Mao Zedong, ele tentava pegar vários exemplos e ir esgotando as possibilidades de problemas que ele está ali tentando debater, né? Aqui no segundo momento, veja, o Mao ele começa a falar da ausência de crítica, né? Do companheirismo, da amizade, acima do estatuto, acima das resoluções do partido, por aí vai. Aí ele vai dando outro exemplo aqui, ó. Não obedecemos ordens, colocamos nossas opiniões pessoais acima de tudo, não esperamos senão atenção por parte da organização e repelimos a disciplina delas. Esta é uma quarta forma de liberalismo. Ele está citando várias formas de liberalismo no âmbito da organização revolucionária. Aqui no final, ele vai depois citar vários exemplos. O liberalismo é extremamente prejudicial nas coletividades revolucionárias. É corrosivo que mina a unidade, afrouxa a coesão, engendra a passividade e provoca disenções. Priva as fileiras revolucionárias de uma organização sólida e com disciplina rigorosa. Impede a aplicação integral da linha política e separa as organizações do partido das massas populares colocadas sob a direção deles. Veja, o que o Mao está dizendo é que, note, a autoridade da impessoalidade passa por uma verdadeira impessoalidade. Então, por exemplo, vamos imaginar o Partido Comunista Chinês da época que Mao está escrevendo isso. Esse partido tem um estatuto, ele tem um programa tirado em congresso. Para esse programa ter validade e ser respaldado por todas as bases,
tem que sentir uma aplicação igualitária dele. Porque imagine, você é um militante chinês, sei lá, de Xangai. E aí você tá vendo que lá em Xangai tem um feudozinho, em que tem um dirigente que manda em tudo, desmanda, não aplica as decisões do partido, não aplica as resoluções e por aí vai. Aí na região vizinha já se tenta ter um trabalho mais sério e tal, mas você olha aquilo como está desenrolando em Xangai, necessariamente você vai se perguntar, pô, mas vale a pena? Essa organização é realmente séria? Esse centralismo democrático é para todos? Porque assim, né? Eu tô vendo que tem um desvio aqui, tem outro desvio ali, tem outro desvio ali, e aí é difícil cobrar autoridade, é difícil cobrar disciplina, que ela não é igual para todos. É claro que isso é muito mais no mundo ideal do que na prática. Porque no mundo concreto do sistema capitalista, você tem desigualdades de raça, de gênero, de classes dentro da própria organização, você tem várias formas que minam essa impessoalidade geral. O programa serve para todos igualmente, o estatuto serve para todos igualmente. Mas isso deve ser um objetivo a ser buscado. Quanto mais seletivo é a aplicação da disciplina, da impessoalidade da organização, da universalidade das suas resoluções congressuais, mais você vai afrouxando a organização. Você vai fazendo com que se perca a fé nas direções, que se perca a confiança de direções e bases. É esse o debate que o Mao faz. Por isso que ele fala que o liberalismo vai afrouxando a organização, vai quebrando a coesão. Porque, veja, você não vai respeitar, por exemplo, uma centralização de um dirigente se você viu na semana passada um amigo do dirigente fazendo a coisa errada e não ser centralizado. Você vai pensar assim, ei menino, mas peraí, é centralismo para um e não centralismo para outros? Como é que é isso? E pode, é? Tipo, isso é natural, isso é para tudo na nossa vida. Inclusive, isso é no trabalho, isso é na escola, isso é na universidade. Quantas vezes? Vou dar um exemplo banal, gente. A gente na escola não vê assim, a professora, o professor reclama com um aluno porque fez um barulhinho e não reclama com o outro, que é o aluno que ela mais gosta e tal. A gente fica assim, ei professora, pô, fulaninho fez isso, ela não reclamou, sabe? Tipo, para tudo na vida, quanto menos existe igualdade e impessoalidade, mais difícil é você reconhecer uma autoridade, né? Aí o Mao, na conclusão, fala: o liberalismo é a manifestação do oportunismo e está em conflito radical com o marxismo. O liberalismo é a passividade, objetivamente serve ao inimigo. É por essas razões que o inimigo se regozija quando conservamos-nos nas nossas fileiras. Tal é a natureza do liberalismo. Não deve, pois, haver lugar para eles nas fileiras da revolução. Penetrados do espírito ativo do marxismo, devemos vencer a passividade do liberalismo. Um comunista deve ser aberto, fiel e ativo. Colocar os interesses da revolução acima da sua própria vida e subordinar os interesses pessoais aos interesses da revolução. Em todos os momentos, seja onde for que encontre, ele deve ater-se aos princípios justos e travar uma luta sem trégua contra todas as ideias e ações erradas, de modo a consolidar a vida coletiva do partido e reforçar os laços existentes entre estes e as massas. Um comunista deve se preocupar mais com o partido e as massas do que com seus interesses pessoais, atender mais os outros do que a si próprio. Só quem atua assim pode ser considerado comunista. Todos os comunistas, fiéis, abertos, ativos e honestos, devem unir-se para lutar contra as tendências liberais de certos indivíduos entre nós e conseguir chamá-los ao bom caminho. Essa é uma das nossas tarefas na frente ideológica. Veja, é interessante que o Mao termina o texto dizendo que tem que chamar os comunistas a um bom caminho. Então o Mao aqui não está falando de expurgo, não está falando em botar todo mundo para fora, ele está falando de um papel de uma luta ideológica permanente contra os desvios liberais, que são a expressão da luta de classes dentro do seio do próprio partido, e como isso mina a capacidade do partido de atuar enquanto organização revolucionária, e que a gente tem que atuar para trazer os camaradas para o bom caminho. E aí é isso, veja, o Lenin tem debate sobre isso, a Rosa Luxemburgo tem debate sobre isso, o Gramsci tem debate sobre isso. Veja, é um livro muito difícil de achar. Muito difícil de achar. Mais expressão popular tem um livro com escritos de Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Bota aí na tela, Max. Esse livro, por exemplo, Che Guevara faz um debate muito massa sobre a luta de classes dentro do partido. Eu recomendo muito a leitura.
percebe? Eu acho que tem um debate marxista que é entender que os fluxos e refluxos, por exemplo, só para terminar esse vídeo, com um argumento final. A pequena burguesia brasileira ficou muito aliviada com a vitória do presidente Lula. Eu fiquei aliviado, mas veja, na minha vida imediata faz um pouco menos de diferença do que na vida da pequena burguesia. Então, funcionários públicos de altos salários, artistas, intelectuais, viviam um clima de asfixia, de ataque constante no período bolsonarista que não existiam antes. Então, para eles, a vitória de Lula fez uma diferença imediata na sua vida. Há uma tendência da pequena burguesia de ser menos crítica ao governo Lula, porque, inclusive, o grosso da sua classe, no seu horizonte possível, não vê nada mais além do que o governo Lula como possibilidade de construção política. Não vê nada além de um projeto político social liberal que preserve certas garantias democráticas mínimas. Isso tem influência nas organizações políticas revolucionárias, que boa parte delas no Brasil tem direções pequeno-burguesas. Há uma tendência, por exemplo, a não querer fazer um combate direto às medidas liberais do governo Lula, a não se declarar oposição à esquerda ao governo Lula, a não fazer críticas diretas à política econômica do governo Lula. E veja, eu não falo de fazer mediações táticas, que é, por exemplo, a gente sabe que o arcabouço fiscal não foi do Haddad, né? Foi do Lula. O Haddad foi só o operador. Mas a gente, num debate, chama mais atenção para o Haddad, porque tem muito mais pessoas dispostas a ouvir uma crítica se o nome na frente é do Haddad que é do Lula. Sendo que no corpo da mensagem você precisa deixar claro que isso é autorizado pelo Lula, porque o Haddad é funcionário do Lula, percebe? Mas, por exemplo, isso é uma tendência de luta de classes dentro das organizações, né? E a gente pode citar vários outros exemplos. Então, assim, os movimentos da conjuntura brasileira, as organizações políticas que se propõem a ser revolucionárias, elas não estão numa redoma, numa estufa e não são afetadas por isso. Esse é o debate do Mao, esse é o debate do Lenin, esse é o debate do Gramsci, esse é o debate da Rosa. E aí, veja, não brigue comigo não, viu? Vá brigar com o Mao Zedong, que inclusive conseguiu fazer uma revolução, viu? Vai brigar com Lenin, que também conseguiu fazer a revolução. Vai brigar com Che Guevara, vai brigar com Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, Cadernos do Castro, livro sobre Maquiavel, a política e o Estado moderno. Leiam. Tem um debate seríssimo ali do Gramsci sobre como a luta de classes atravessa as organizações, né? Então, finalizo por aqui, deixando essa contribuição teórica para a gente pensar juntos esse tema. Quero agradecer muito a você que acompanhou esse vídeo do canal. Se você gostou, curte, compartilha, ativa o sininho e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.